Então, para registro, hoje é dia 26/7 de 2022. Nós estamos no 8º ano B e hoje a gente vai falar a respeito de área do círculo e comprimento da circunferência. Esse conteúdo nosso está na apostila do segundo bimestre ainda, na unidade 5. Estamos aí para terminar, eu tive um período aí que estava de atestado, ficamos um pouquinho atrasados, tá? É a unidade 4, perdão, tá? Unidade 5 eu vejo na próxima aula e na próxima aula daí a gente encerra a apostila do segundo bimestre e então viemos com um novo material do terceiro bimestre. Outra coisa que foi pedido para avisar, pessoal, uso de uniforme da escola, tá? Semana que vem vai ser exigido, então quem não tem, providencia. Quem não tiver condição, alguma coisa nesse sentido, ou quiser qualquer coisa, conversar lá com a coordenação a respeito do uniforme, uma hora vaga aí, coisa vocês vão lá, mas vai ser obrigado na escola usar o teu uso do uniforme, ok? Quem estiver sem uniforme não vai entrar na escola. Tranquilo? Não vai entrar na escola. Sim, volta para casa. Ok? Que mais? Se entrar na escola, a gente já manda para a coordenação e aí vai explicar lá para a coordenação por que está sem uniforme. Então providencia essa semana. Essa semana está sendo mais os avisos, vão contabilizar, né? No final do bimestre passado vocês tinham respondido no bilhetinho, né? Que uniforme que você tinha. Tá? O que mais? Foi passado mais um recado, mas eu não estou lembrando. Qualquer coisa, outro professor ou eu amanhã termino de dar esse recado. Pessoal, então tá na página 250, tá? Caso você queira abrir a apostila também e acompanhar. Mas todo o material aqui que eu fiz nos slides, eles são da apostila, ok? 2, né? Oi? 2, né? Isso. Encerrando ela, a gente já começa do terceiro bimestre. Eu acredito que vão ser 3 aulas. Oi? Porque a gente não terminou do segundo. Tá, qual que é a dúvida? Não entendi a sua dúvida, então. Porque eu respondi o que eu entendi. Ah, do terceiro bimestre? Entendi. Apostila do terceiro bimestre, eles vão estar chamando... Eu tinha entendido por que a gente não começa no terceiro. Vamos chamar. Eles já estão chamando, eu acho. Sim. Vamos chamar o pessoal que está sem apostila do terceiro bimestre. Vou entregar aí. Ok? Bom, vamos então finalmente para as nossas aulas, né? Tudo isso aí foi gravado, né? Que bom. Vamos lá, pessoal. Primeiro vamos falar a respeito da área do círculo. Nós encerramos o segundo bimestre falando a respeito da área de algumas formas geométricas. Retângulo, quadrado, triângulo, losango, paralelogramo e trapézio. Tá? Das áreas das figuras planas, faltou o círculo ou circunferência, tá? E também, no caso, só que a gente não vai ver a área das figuras dos polígonos regulares. Esse é um assunto um pouquinho mais para frente. Mas enfim, a área do círculo, ela é determinada, né? Isso aqui estou lendo da apostila. A área do círculo pode ser determinada matematicamente por área é igual. Alguém conhece esse símbolo aqui no meio? Pi. Isso. Esse carinha aqui, o nome dele é Pi. Tá? Ele é uma letra grega. As letras gregas, né, tem o alfa, tem o beta, tem o gama e por aí vai. Delta, punhado de letra.
ok? O π é uma dessas letras. Esse π, matematicamente falando, ele tem um valor. Tá? Ele é encontrado através de uma divisão. Se você pegar o comprimento de uma circunferência, deixa eu ver se eu consigo fazer uma bolinha aqui. Pronto, vocês viram que eu fiz uma bolinha certinho, né? Então, vamos lá. Então, se você pegar o comprimento da circunferência, o que é o comprimento da circunferência? É você medir, começar num ponto e ir contornando essa circunferência, medindo, né? Até chegar naquele ponto inicial. Isso é o comprimento, tá? Esse comprimento, se você pegar e dividir ele pelo diâmetro, o que é o diâmetro? O diâmetro é você pegar um ladinho aqui da circunferência, passar pelo centro e chegar aqui nesse outro lado, tá? Então, é como se dividisse a bolinha, né, a circunferência, em duas. Então, se você dividir o comprimento pelo diâmetro em qualquer circunferência, pode ser uma bolinha assim, uma moedinha de R$1, de 50 centavos, de 5 centavos, 1 centavo que for, pode ser um tambor redondo, tá? Um quarteirão que seja redondinho. Se você medir esse comprimento e dividir pelo diâmetro, o resultado sempre vai ser o mesmo. Vai ser 3,14, aí depois vem 15, 9 e até aqui onde eu sei. Tá? Ele é infinito, ele é um número irracional. Depois mais para baixo aqui vai ter essa divisão, resultado, mais alguns. Ele é infinito, tá? Então, sempre que eu tenho a divisão do comprimento pelo diâmetro, eu tenho o valor π. Aí os caras pegaram e chamaram, para não pegar esse númerozão grandão, eles chamaram de π. Ok? Esse é o π. Então, a área da circunferência, a área do círculo vai ser π vezes r. O que é o r? R. Ficou muito bonitinho aqui minha setinha, não? Deixa eu ver se é o melhor. Aí. O R é de raio. Ok? O R, raio. O que é o raio? Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Ali tá rosa, vamos ver se verde fica bom. O raio, você pega no centro da circunferência, tá? E vai até esse pedacinho aqui, ó. Só queria que ficasse reto. Vamos ver se fica. Não ficou. Tá com preguiça de ficar reto. Agora vai ficar reto. Tá? Isso aqui é um raio. O raio é, então, do centro a qualquer parte da circunferência. Tudo isso aqui, ó, raio. Todos eles têm o mesmo comprimento. Agora presta atenção no seguinte. Quando eu falo do diâmetro, o diâmetro ele passa pelo centro, tá? Deixa eu voltar aqui de novo. Ele passa pelo centro, ok? Então ele tem um raio para cá, tem um raio para cá. Esse diâmetro é a mesma coisa que duas vezes o raio. São 2 raios. Tranquilo até aí, gente? Estão conseguindo entender? Só não estou usando a lousa no método convencional. Vou começar a usar isso aqui. Acho que fica melhor para mim. E a questão da gravação também, que vocês vão ter acesso depois. Tá? Então, caso queira ver a aula de novo, ou ter isso aqui eu vou gerar um PDF, vou mandar lá no grupo de WhatsApp para vocês também. Ok? Então, veja bem, só para concluir essa parte aqui, a gente ir para os cálculos mesmo. Tá? Então, eu tenho que o comprimento dividido por 2 vezes o raio, que é a mesma coisa que o diâmetro, sempre vai gerar π. E disso aqui, galera, desse trenzinho aqui, vai sair uma outra fórmula. Mais pra frente a gente vai falar a respeito dela. Disso daqui, posso até voltar para esse slide 3 e depois mostrar para vocês que disso daqui vai sair uma outra fórmula, tá? A primeira fórmula que a gente precisa ver,
anotem aí no caderno, tá? Essa fórmula aqui ela é extremamente importante. É aonde a gente vai calcular a área do círculo, tá? A área vai ser igual a π vezes r ao quadrado, ok? Vamos ver se tem algum exemplo aqui. Eu tenho a impressão que eu tinha colocado algum exemplo. Não, primeiro está falando a respeito do π. É aquilo que eu falei para vocês. Você pega o comprimento e divide pelo diâmetro, tá? Olha lá, ó. Π vai ser igual ao perímetro, que é a circunferência, dividido pelo diâmetro. Oi? Quando for pra gente usar ele, a gente tem que colocar 3,14 ou o sinalzinho lá? Boa pergunta. Geralmente, assim, quando não se fala nada, a gente só usa 3,14. Tá? Geralmente a gente só usa 3,14. Mas via de regra, o exercício fala assim, ó, use π igual. Então já vi exercício falar, use π igual a 3. Professor, mas π não é 3. P é 3,14. Tá, mas o exercício pediu para usar 3. Então, no lugar lá do π, deixa eu voltar para o exercício anterior. Cadê? Onde que eu volto? Acho que é aqui. No lugar desse carinha aqui, você ia colocar 3. Só, mas e o resto? Não, o exercício está pedindo para usar 3. Usa 3. Via de regra, a gente usa 3,14. Tá? Mas pode acontecer do exercício pedir para usar 3,1, 3,14, 3,141. Já vi exercício pedindo para usar 3,142. Já vi exercício pedindo para usar 3,1415. Ficou feio meu 15 aqui. Tá? Então, tem exercício, use π igual 3,1415. E já vi até exercício pedindo para usar 3,16. Por que 16 e não 15, professor? Por causa do arredondamento. Depois da casa aqui, ó, depois do 15, né, vem um 9. Então, geralmente, quando vai arredondar, eles colocam aqui como 6. Mas, via de regra, a gente vai usar π igual 3,14. Ok? Esse é o valor aproximado de π. Isso aqui é uma aproximação. Tranquilo até aí, gente? O valor de π, deixa eu apagar um pouquinho aqui, ele é infinito. Então, por exemplo, aqui tem algumas casas. Deixa eu ver o que eu quero aqui. Aqui tem algumas casas, ó. 3,1415926535897934 e assim vai. O número de π ele é infinito, essas casas aqui. Então, para a gente fazer a conta, em algum momento a gente tem que parar ele, escolher. Por isso que eu falei que geralmente a gente usa 3,14. Tranquilo, gente? Dúvidas? Vamos lá. Algumas características, alguns nomes. Até vou falar de mais alguns que tem na circunferência. Um pouco eu já falei. Onde que eu escolho o formato? Quero pegar reta. Reta aqui. Um pouco eu já falei, mas vamos lá. Então, diâmetro. O que é o diâmetro? É quando uma linha vai de fora a fora aqui, ó. Isso aqui, então, é meu diâmetro. Tranquilo? O raio. Vou colocar uma outra cor aqui que eu não gostei daquele verdinho. É do centro. Ah, tá, não vai fazer. É do centro até a bordinha aqui, ó. Então, existem infinitos raios. Eu posso separar esse círculo em quantas vezes eu quiser. Cada um desses pedacinhos aqui é um raio e todos esses valores são iguais. Só para vocês entenderem, vamos supor que eu fale que o raio seja 2. Então aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2, 2, 2, 2, 2. Ok? Esses são os elementos que a gente precisa para calcular a área. O raio, vocês lembram da fórmula? Área igual ao quê?
π vezes r ao quadrado. Então, se eu tenho uma circunferência que o diâmetro é 4 e o raio é 2, a área vai ser igual a π vezes 2 ao quadrado. Aí você está resolvendo a conta. A área vai ser igual π vezes 4. Geralmente, quando a gente vai escrever isso, a gente coloca a letra depois, então fica 4π. Isso daqui já é uma resposta. Então, naquelas questõezinhas que tem em Enem, vestibular, concurso público, às vezes a resposta vem assim, ó. Professor, mas π não é 3,14? Então, pode acontecer de você ter que fazer essa multiplicação. Então, você pega 3,14 e no caso aqui você vai multiplicar por 4. Vezes 4. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. 4 vezes 3, 12. São duas casas decimais, então tem que colocar duas casas decimais. Certo? Ou seja, a área dessa circunferência de raio 2, ela ficaria igual a 12,56. Só para a gente colocar uma unidade, vamos supor que fosse 2 metros. Tá? Então ficaria 12,56 metros ao quadrado. E sempre que a gente troca o π por algum valor, é bom colocar esse símbolo aqui, ó, símbolo de aproximado. Porque não é exato. O π ele é infinito. Então, quando você cortou um pedacinho dele, quando você substitui, a gente já não está fazendo um cálculo exato. A gente está fazendo um cálculo aproximado. Ok? Não destinar a probabilidade? Não. Desse símbolo aqui, aproximado. Aproximadamente ou aproximado. Ok? Bom, diâmetro de fora a fora. Tranquilo? Passando pelo centro. Importante falar isso daqui. Deixa eu pegar uma outra cor. Porque existe um nome. Vamos supor que eu pego esse ponto aqui, ó, e ligo até aqui. Era para ter ficado reto, não ficou. Vou tentar de novo. Fica reto. Tem que mandar, senão não fica. Tá? Então veja bem, professor, está indo de fora a fora, mas não está passando pelo centro. Isso aqui tem nome também na matemática. O nome disso aqui, de um corte assim, o nome disso, por incrível que pareça, é corda. O que é uma corda? É uma reta que corta a circunferência de um pedacinho da circunferência, né, de um ponto até outro da circunferência. Ok? Aí falando de nomes, esse pedacinho que eu estou grifando aqui, ó, esse não vai ficar bonitinho, não. Vai ficar do jeito que eu estou fazendo aqui mesmo. Tá? Esse pedacinho aqui curvo, o nome disso aqui é arco. Arco. Ok? Tranquilo, gente? Se tiver mais algum elemento aí da circunferência mais pra frente, eu falo para vocês. Mas até esses dois aqui é mais só para conhecimento. O que a gente vai precisar muito, a gente vai ter muito nos exercícios, é raio, tá? E diâmetro. Ok? Então só tem que ficar muito atento ao seguinte. Vamos supor que no exercício falasse assim, ó, que o diâmetro era 4. Quando eu vou fazer a conta aqui, a fórmula está com raio. O que é o diâmetro? O diâmetro é 2 vezes o raio. Então, se o diâmetro é 4, o raio vai ser 2. Ok? Então, vira e mexe, você tem que entender isso. O diâmetro é o dobro do raio e o raio é a metade do diâmetro. Mas a fórmula a gente faz com raio. Oitavo A, né? Depois aqui, vocês. Bom, vamos pro próximo. Diferença, aqui é interessante. Diferença entre círculo e circunferência. Existe uma diferença, pessoal. Não é a mesma coisa. Círculo é uma coisa, circunferência é outra. Tá? O que é a circunferência? Eu vou começar por ela. Circunferência é justamente o perímetro. Opa, essa aqui. É justamente o perímetro. Esse contorno
esse contorno aqui, ele é a circunferência. Então, falou de circunferência, eu estou falando só desse contorno. E o perímetro? O perímetro é toda a circunferência e também essa parte de dentro. Ok? Então, quando a gente fala de área, geralmente a área do círculo é tudo que cabe aqui dentro. Quando a gente fala de comprimento, a gente está falando da circunferência, do contorno em volta. Circunferência é o contorno, círculo é tudo. Basicamente isso, é a parte de dentro e a parte de fora junto. Ok? Eu vou deixar assim. Deixa eu pensar aqui mais. Vamos lá. A circunferência é um conjunto de pontos que estão equidistantes. Olha que palavra bonitinha. Você sabe o que é o equidistantes? Isso. Sempre que tiver equi, é uma igualdade. Então, distâncias iguais. Então, o raio, a circunferência é um conjunto de pontos que estão equidistantes do centro. É o raio. Por isso que eu falei do raio. Tá? O raio sempre é o mesmo. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para cima. Então, eu tenho o centro. Eu não estou conseguindo enxergar direito o centro. Vamos pôr aqui mais ou menos aqui, ó. Aqui é o centro. A circunferência sempre está na mesma distância desse centro aqui. Deixa eu fazer um centro bem gordinho assim, porque ficou feio. Tá? Então, a distância da circunferência por esse centro sempre é o mesmo. Então, essa é a circunferência aqui em volta. Tá certo? Vamos seguir aqui, seguindo lendo aqui. Deixa eu puxar um pouquinho para baixo. Essa distância é conhecida como raio. O círculo é formado pela circunferência e pelos infinitos pontos que preenchem seu interior. Eu acho que vale mais a minha explicação, né? A circunferência é o contorno, só o contorno. O círculo é tudo. A parte de dentro e a parte de fora. Tranquilo, gente? Exercício aí para vocês fazerem. Tem 2 jogo rápido. Dão conta de fazer ou não? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um só para vocês entenderem como que faz, tá? E aí tem um outro depois. Aí vocês fazem, ok? Vamos lá, voltar no 1 aqui. Qual a área de um círculo cujo diâmetro mede 10 centímetros? Diâmetro mede 10 centímetros. Vou fazer um desenho aqui, ó. Vamos ver se vai ficar... Se eu consigo fazer o círculo. Vira círculo. Virou. Então, veja. O diâmetro... o diâmetro... Fica reto. Aí. O diâmetro é 10 centímetros. Se o diâmetro é 10 centímetros... O raio, aqui vai ser o centro, né? Aqui eu vou ter 5 centímetros. Aqui eu vou ter 5 centímetros. Por que essas informações são importantes? Porque para eu calcular a área, eu vou ter que usar aquela fórmula. A área é igual a π... Deixa eu melhorar meu π, que ficou muito feio. Aqui, ó. Não ficou lindo, mas ficou melhor. π vezes r ao quadrado. Então, veja bem, o diâmetro vale 10, o raio vale 5. E aí, vamos lá. A área é igual π vezes 5 ao quadrado. Quanto que é 5 ao quadrado? 10. 25. Não é 5 vezes 2. 5 ao quadrado é 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Pessoal, isso daqui já é uma resposta. Ok? Então, para mim, isso daqui já está respondido.
Mas geralmente, só colocaria aqui centímetros quadrados, né? Porque ele está dado em centímetros. Mas geralmente, ou muitas vezes, ele fala para usar o valor de π. Então aí o que você precisa fazer? A área é igual a 25 vezes 3,14. Ok, esse 3,14, todo mundo entendeu de onde que ele surgiu? 3,14 é o valor aproximado de π. Então 25 vezes π. π é 3,14, então 25 vezes 3,14. E aí você faz a conta. 3,14 vezes 25. 5 vezes 4, 20. Vai 2. 5 vezes 1, 5. 5 com 2 dá 7. 5 vezes 3, 15. O próximo número tem que começar na dezena, então a gente começa aqui, coloca o sinalzinho de mais. 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 0, 15. Vai dar 6 mais 2, 8. 7. Certo? Duas casas decimais, a gente não pode esquecer que tem duas casas decimais. Então a área vai ser... Deixa eu melhorar meu azinho ali, ficou muito feio. Pessoal que não pegou a apostila pode ir, tá? Ok, pessoal? É importante vocês entenderem o seguinte. Como eu disse, isso daqui já é uma resposta. Tá? Eventualmente pode ser pedido para usar, igual eu falei, use π igual a 3. É só multiplicar 75 vezes 3. 25 vezes 3, ia dar 75. Use π igual a 3,1. Aí você ia pegar isso aqui e multiplicar por 3,1. Tá? O valor que estiver usando, você continua a conta. Mas isso aqui já é uma resposta. Tranquilo? E aqui a resposta, importante aqui falar que vai ser aproximado. Tá? Esse símbolo aqui é símbolo de aproximação. Aproximadamente 78,5 centímetros. Façam a questão 2, pessoal. Vou dar uns 5 minutos até o pessoal de lá voltar. Faz essa questão 2. Aqui tem uma diferença, tá? Você vai ter que calcular a área da pizza grande, calcular a área da pizza pequena e fazer uma continha de menos das duas áreas. Agora no meu relógio ali é 7h52, né? Então aqui, ó, 7h52 no meu relógio. 5 minutos? 7h57. Eu corrijo. Façam, pessoal, não tem problema errar. Daqui a pouco a gente corrige.
vou atualizar aqui o WhatsApp para depois eu colocar o PDF e a aula aqui na turma de vocês. Você vai pedir aqui? Cadê? Pessoal que está chegando, tem um exercício para vocês fazerem, tá? Tá lento? Atenção, alunos do oitavo 6 para pegar a apostila 3. Favor comparecer à biblioteca. Atenção, alunos do oitavo 6 que não pegaram a apostila comparecer à biblioteca. Um minuto. Saiu alguma coisa? Olha lá, mais 3 minutos então. Só para terminar isso aí. A hora que for 8 horas eu corrijo. Pode. Pessoal aí que está sem, inclusive o livro fechado, o caderno fechado, vocês vieram na escola para quê? Nem tô vendo. Vamos lá, pessoal. Como é costumeiro, eu vou voltar a falar a respeito disso. Matemática não se aprende olhando. Você pode assistir o vídeo, ver 500 professores ensinando a fazer isso aqui de jeito diferente ou não. Você só vai aprender a hora que você pegar o seu lápis e fazer. Esses momentos que eu dou de 5 minutos, 10 minutos, o tempo que for para vocês fazerem, para fazer. E aí você faz, vou fazer aqui logo em seguida, já fica fresquinho para você saber onde que você está errando. Vamos lá. A primeira ideia aqui, pessoal, não precisa, mas é sempre bom para a gente entender o que está acontecendo, é o seguinte, ó, considerando que uma pizza tradicional gigante tenha 35 centímetros de raio, então eu faço um desenhozinho aqui, ó, para dizer
para entender o que está acontecendo. Fica mais fácil de entender. Tá certo? Então tem uma pizza gigante que o raio é 35. Beleza. E uma pizza tradicional pequena de 25 centímetros. Então vai ter uma pizza um pouco menor. Deixa eu fazer uma bolinha um pouco menor aqui, ó. Em que esse raio vai ser 25. Bom, o que ele quer saber? Determina a diferença. O que é determinar a diferença? Eu vou calcular a área do grande, vou calcular a área do pequeno e vou fazer um menos o outro. Essa é a ideia. Tá? Então, como que eu calculo a área? Então, a área, vamos colocar assim, ó, a área da grande. Só para a gente saber que essa aqui é a área da grande. Tá? Isso aqui é só um símbolozinho para a gente entender. Vai ser igual π vezes r ao quadrado. A área da pizza grande vai ser π vezes 35 ao quadrado. Ok até aí? Vou fazer o quê? 35 vezes 35. Tá? A gente vai lá no rascunhozinho. 35 vezes 35. 5 vezes 5 dá 25. Vai 2. 5 vezes 3 dá 15, com 2, 17. 3 vezes 5 dá 15. Vai 1. 3 vezes 3, 9. 9 mais 1, 10. 5, 12. 1 mais 1, 2. 1. Não tem casa decimal. Então a área da pizza grande vai ser 1225 vezes π. Está em centímetro, eu até poderia colocar aqui, ó, centímetro quadrado. Vou parar aqui por enquanto. Deixar essa aqui uma primeira resposta. Ok? E vou fazer agora a área da pizza menor. Tá? Deixa eu colocar uma outra cor aqui, vou colocar verde. Agora eu vou calcular a área dessa daqui, ó. Então a área da pizza pequena, ela vai ser igual a π vezes r ao quadrado. Isso não muda, é a área πr ao quadrado. O que vai mudar? A área da pizza pequena, o r é menor, 25. A área da pizza pequena vai ser 25 vezes 25 dá 625. Tá? Vou apagar aqui, vou fazer a conta de novo. Do 25 vezes 25, só para a gente confirmar se é 625 mesmo. Então eu tenho, vou colocar uma outra cor. 25 vezes 25. 5 vezes 5 dá 25. Vai 2. 5 vezes 2, 10 e 2, 12. Tranquilo até aí, gente? 2 vezes 25 dá 50, né? 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 2, 4. Com 1, 5. Então, 5, 2, 6. É isso mesmo. Ok? Então, a gente tem a segunda área aqui, a área da pizza menor. Mas o que está pedindo? Está pedindo a diferença dessas duas áreas. Como é que eu vou colocar aqui? Vou colocar a R, a área da resposta vai ser 1225 vezes π menos 625 vezes π. Pessoal, essa conta aqui, deixa eu fazer uma explicaçãozinha meio rápida aqui, ó. Quando a gente tem 5x menos 3x, o que eu faço? 5 menos 3, 2. Se eu tenho 5x, eu tiro 3x, fica 2x. Por que eu estou fazendo isso? Porque π é uma letra. Então vai ser o mesmo princípio. O que eu vou ter que fazer? Vou voltar aqui para a cor verde. Apagar ali.
O que eu preciso fazer então? 1.225 menos 625. E aí depois eu só vou colocar π. A área de resposta vai ser alguma coisa, vai ser um número, a conta que a gente vai fazer aqui, e na frente vai ter um π. Então 5 menos 5 dá 0, 2 menos 2 dá 0, 12 menos 6, 6. A área de resposta é, ou a resposta até do exercício, 600π. Ok? Vou deixar desse jeito. Se você quiser saber, professor, mas π, como é que eu vou fazer isso? Troca por 3,14, multiplica por 600, tá? Que você vai ter a dimensão dela aí. Mas veja, o que eu acho interessante desse exercício. São 10 centímetros de diferença daqui para cá, ó. Mas quando a gente calcula a área, uma deu 625, a outra deu 1.225, é quase o dobro. E é quase o dobro mesmo, porque a diferença deu 600, a outra pizza pequena tem 625. Então, só para vocês entenderem esse cálculo de área. Geralmente, a gente, quando vai pedir pizza, tem pequena, média, grande e gigante. Às vezes tem quarteirão, enorme, família, tem uns nomes lá, tá? Se você calcular a área, veja bem, às vezes uma pizza pequena custa, sei lá, vamos por 30. Aí a pizza grande custa 50. Só que a pizza grande é mais do que o dobro, é quase o dobro da pizza pequena. Se você pegar duas pizzas pequenas, vai dar quase o tamanho, a área de uma pizza, e o valor não compensa. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Tá? Então esse cálculo de área é interessante. Se você pensar, de repente, você compra uma ou você compra outra. Tá? Ou duas da outra. Ah, com esse dinheiro eu compro duas pequenas, vai valer. Bom, não vai valer, porque vai ficar menor. Entende? Bom, feito o cálculo, galera. Aí, ó, de novo, tem um pessoal, gente. O que eu posso fazer é dar nota baixa para vocês. Então, em sala de aula, não copia, não participa, não faz nada, conversa. Quando que você vai fazer o exercício? Quando você vai resolver prestar atenção na aula? Fica difícil, né? Aí reclama que nunca não aprende matemática nunca. Ué, mas quando que você vai começar a estudar matemática? A matemática é muito difícil. Lógico que é difícil. Você não para nem um segundo nem para assistir a aula. O que você copiou do caderno da aula de hoje? A gente já está na metade. Não copiou uma vírgula. Isso aqui é bom, né? Mostra o caderno depois pro pai de vocês. Ou você copia do colega que não sabe fazer. Comprimento, pessoal. Área é aquilo lá. Área igual πr ao quadrado. Tá? O que a gente vai fazer agora é calcular ou determinar o comprimento de uma circunferência. Vocês lembram quando eu falei como que a gente chega no valor de π? O que é o π? Π é uma divisão, é uma razão do comprimento da circunferência dividido por 2 vezes o raio. Vou colocar aqui. Isso aqui eu até falei, posso voltar lá para o slide 3. Então, se eu voltar lá no slide 3, falei para vocês, a gente vai ver isso aqui ainda. Ó. Comprimento dividido por 2 vezes o raio dá o π. Vamos voltar lá para o slide 9 agora. Voltar lá para frente. Opa, passei um. Tá? Comprimento dividido por 2 vezes o raio é o π. O que a gente faz em matemática? Que está dividindo passa multiplicando. Então esse valor aqui, ó, eu vou multiplicar. Então vai ficar o comprimento sozinho. Vai ser igual. Porque aqui quando eu multiplico aqui embaixo é como se tivesse o número 1, né? Então 1 vezes o comprimento dá comprimento. É igual 2r vezes o π. Aí vem a tal da fórmula, ó, 2πr. Olha a fórmula aqui embaixo.
fórmula está aqui, ó. Tá? Deixa eu apagar aqui que ficou escuro. Comprimento é igual a 2 vezes πr. Esse é o comprimento da circunferência. Tá certo? Sempre que eu precisar calcular o comprimento da circunferência, eu vou fazer isso aqui. Deixa eu ir para o próximo slide. Já tem uma atividade aqui, ó. Qual o comprimento? Deixa eu ver se tem um, se tem dois. Tá. O próximo exercício é uma atividade que eu quero mostrar para vocês que eu acho bem interessante. Mas aqui, qual é o comprimento de uma circunferência cujo raio mede 1? Pessoal, não precisa fazer, mas eu recomendo que vocês, sempre que tiver uma figura, uma forma geométrica, desenha ela, que vai começar a ajudar vocês a raciocinar. Ficou círculo, tá? Então eu tenho um círculo, uma circunferência, cujo raio, o raio mede 1 metro. Ou umzinho feio meu. Vamos melhorar esse 1. Pronto, agora tá lindo. Ok? Eu preciso saber o quê? O comprimento da circunferência. O que é o comprimento da circunferência? O comprimento da circunferência é eu cortar ela aqui, se eu fosse esticar e medir isso aqui, ó. Até chegar aqui de volta. Tá? Bom, como que eu faço isso? Tem uma fórmula. O comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio. Comprimento é igual a 2 vezes o π vezes o... Ok? Tranquilo? O comprimento é 2π. Isso daqui já é uma resposta. Pode ser que alguns exercícios, Enem, vestibular, concurso público, lá nas alternativas A, B, C, D, já tenha isso daqui. Mas pode acontecer também dele pedir para você usar algum valor para π. Então vamos supor que o π esteja valendo 3,14. 2 vezes 3,14. E aí você faz a conta. Deixa eu ver onde que eu vou trocar de cor aqui. Vou fazer nesse cantinho aqui, ó. 3,14 vezes 2. Essa conta. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Duas casas decimais, eu tenho que colocar duas casas decimais. Então, nesse caso, o comprimento, ele é aproximadamente... Às vezes eu esqueço de colocar o símbolo de aproximadamente. Tranquilo? Isso é uma resposta e isso aqui também é uma resposta. Os dois valem aproximadamente a mesma coisa. Mas quando que eu vou fazer uma, quando eu vou fazer outra? Eu costumo falar para meus alunos o seguinte: se tiver assim no exercício, use π igual 3,14. Se tiver isso aqui, ó, você tem que dar essa resposta. Se não tiver isso, você pode parar aqui. Você está calculando. Pessoal, mas 2π a gente não está muito acostumado. Mas 2π é um número irracional. Nós já estudamos um pouquinho os conjuntos numéricos. Então tem o conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3. Tem o conjunto dos números inteiros, né? Tem o conjunto dos números racionais. E vai ter o conjunto dos números irracionais. Isso aqui é um número irracional. Portanto, ele é uma resposta. Tá? Só é um número que a gente não está muito acostumado. A gente não chega ali no açougue e fala, ó, quero 2π de quilo de carne. A gente não faz isso. O máximo que a gente faz é usar número racional. Eu quero 2,5 kg. Quero 2,8 kg.
Isso é até possível. Não, quero um pouquinho menos de 1 quilo. Põe aí uns 700, 800 gramas. Beleza. Tá? Até produto que é mais caro, não sei se é mais caro, mas que a gente consome em menos quantidade, né? Mussarela. Eu quero 200 gramas. 200 gramas é 0,2 quilos. A gente, sem querer, a gente já usou os números nacionais. Tá certo? Mas enfim, é um número. A gente usa pouco o número irracional, mas ele é um número. Por isso que isso aqui é uma resposta. Se você atribuir um valor para isso daqui, aí você continua a conta, faz a continha de vezes e você vai chegar no valor aproximado. Tranquilo? Deixa eu fazer o que aqui? Eu preciso de um espacinho, que o próximo vai ser um exercício. Acho que nesse próximo exercício aqui. Calcule a área de uma circunferência em que o seu comprimento é de 36 metros. Esse aqui é um exercício um pouquinho mais difícil, gente. Então, veja. Eu tenho uma circunferência... Eita, errei aqui. Eu tenho uma circunferência em que o comprimento é 36. Mas eu não sei o valor do raio. Ok? Copiei esse exercício no caderno, que esse aqui não tem no livro. Os outros vocês têm no livro. Esse aqui não tem. Copiem aí, que eu quero mostrar para vocês. É uma conta um pouquinho mais difícil. E depois disso eu quero ir um pouquinho mais além. Juntar um pouquinho dos conhecimentos que a gente viu para trás e mostrar algumas curiosidades matemáticas. Pronto, copiado? Tô calmo. Uma dúvida, mas será que eu consigo virar ele? Quase bom. Oi, tô ficando bom nesse trem, hein? Ótimo. Pessoal, presta atenção aqui no exercício. É um exercício bem... Como que eu posso dizer? Não é difícil, mas você tem que pensar um pouquinho. Ele está pedindo para calcular a área. Então eu vou ter que usar isso aqui, ó. A área igual a πr ao quadrado. Só que eu não tenho R. Eu não sei qual é o raio. Então eu vou precisar encontrar o raio para poder usar essa fórmula. Eu não consigo usar essa fórmula aqui, e eu tenho que usar essa fórmula aqui, eu não consigo usar ela direto. Porque o que eu tenho de informação é o comprimento. Eu sei que o comprimento é 36. Tá certo? Bom, comprimento é igual a 36R, πr. Vamos lá? O comprimento é 36. E aí eu vou colocar 2πr. Melhorar um pouquinho meu R. Ok? Bom, esse 2π aqui, ó, ele está multiplicando. Eu vou passar ele dividindo. Então vai ficar
36 dividido por 2π é igual ao raio. Ok? Tranquilo? Eu já tenho o valor do raio. Eu até poderia colocar duas coisas aqui. Eu poderia colocar 18 sobre π, dividir 36 por 2, metade de 36 é 18, tá? Ficaria igual ao raio. Ou, vou apagar isso aqui, tá? Não copia não. Ou já faço a conta toda e eu vou usar a calculadora aqui para ficar mais rápido, tá? Deixa eu apagar primeiro. Porque eu vou fazer essa conta aqui, deixa eu só colocar. Então, se eu fizer essa divisão, vai ser igual ao raio. O raio vai ser o resultado dessa divisão. Que divisão, professor? Vou abrir a calculadora aqui, só para a gente fazer a conta meio rápido, tá? Primeiro eu tenho duas vezes o π. 2 vezes o π. Veja que eu não estou usando o valor aproximado. Tá? Espera aí que tem alguma coisa errada aqui. Não faltou 2 vezes, né? 2 vezes o π. Aí, agora sim. 2 vezes o π. Não estou usando o valor aproximado. Quer dizer, estou usando o valor aproximado, mas um valor aproximado aqui com as, sei lá, quantas casas decimais. Tá? Isso vai dar uma certa exatidão para a nossa conta. Não exatidão, mas vai ficar um valor bem próximo do real. Deu 6,28. Ok? Deixa eu ver se eu consigo copiar esse valor. Será que eu consigo? Eu queria copiar ele inteiro. Copiar. É porque eu tenho que pegar o 36 e dividir por esse valor. Tá? Olha aqui, ó. 36 dividido por 2π. 2π é isso aqui. Tá certo? 2π é esse valor. Eu tenho que pegar o 36 e dividir por ele. Então, 36 dividido. 36 dividido. Deixa eu ver se vai dar certo. Vai. Esse aqui é o resultado de 2π. Deu 5, vou colocar 73, tá? Porque o próximo número é 9. Então eu vou colocar aqui um valor aproximado de 5,73. 5,73. A conta não terminou, galera. Tudo isso daqui foi para eu encontrar o valor do π aqui, ó. Aliás, do π, do raio. Agora, deixa eu fazer em preto. A área vai ser igual π vezes o raio. 5,73. Bem feio, né? Ao quadrado. Tô só aguardando o pessoal ali terminado na caixa de som para a gente continuar. Puxar para cá agora, que o nosso cálculo está aqui, ó. 5,73. 5,73 é um valor aproximado do raio, tá? 5,73, se ele é ao quadrado, vezes ele mesmo, 5,73. Esse valor é o resultado dessa conta aqui, ó. Eu vou multiplicar ele pelo π. Então, vezes, a minha calculadora aqui no computador tem o π, ó. Tá? Então, vezes o valor do π. Deu 103,14. 103,15 aproximadamente. Então, 103,15 aproximadamente. Aproximadamente 103,15. Está em metros, então seria metros quadrados. Pessoal, presta atenção.
nesse exercício. Como eu disse, é um exercício bem interessante. Eu tenho o comprimento de uma circunferência e eu quero saber a área desse círculo. Para saber a área do círculo, eu tenho que usar essa fórmula. Precisa saber o valor do raio. Se não souber o valor do raio, eu não calculo. Como é que eu fiz? Usei a fórmula do comprimento porque eu sabia o comprimento. Comprimento igual a 2πr. O comprimento é 36. Fiz o cálculo. Cheguei no valor aproximado do raio. Esse raio aqui, ó, é 5,73 centímetros. Certo? Usei ele para calcular a área. Então a área deu aqui. Eu quero ir um pouquinho além. Copie esse exercício também, galera. Isso aqui também não tem no livro. Saíram 2? Só um, né? Copie esse exercício também. Oi? Não entendi. Ah, tá. Voltar aqui um pouquinho. Tá, já volto lá. Eu só queria terminar de copiar isso aqui. Pronto? Pessoal, isso aqui eu vou gerar um PDF, eu vou jogar lá no grupo. Se faltou alguma coisinha, depois vocês quiserem terminar de copiar. E parte da nota de vocês vai ser o caderno. Então deixe sempre o caderno em dia que eu vou dar uma olhadinha de vez em quando no caderno de vocês, tá? Para que vocês tenham isso aqui, até para pegar esses alunos que não estão fazendo nada e poder falar para os pais, ó, não copia, não faz, só fica conversando. Pede para fazer, fica olhando para minha cara. Professor, como que você faz esse vídeo para fazer no WhatsApp? Eu vou jogar no YouTube, no meu canal. Depois eu coloco o link. Professor, 2 horas de vídeo que você vai achar no celular. Sim. Como que é o nome do seu canal? Cara, é Prof. Rob, só que tem uns 500. Se você for procurar, é difícil de achar. Meu canal não é muito famoso, não. Quantos milhões? Acabei tirando de lá, né? Bem rapidinho, pessoal, já volto lá. Se a internet deixar... Meu canal não tem nada, eu não sei mexer muito bem, eu só jogo os vídeos. É esse aqui, ó. O pessoal tava querendo saber quantos inscritos tem? Tem 336. Tá? Não me preocupo muito com isso, não. Tá, vamos lá. Copiaram, galera? Um por vez. Não precisa nem pedir daí, tá? Vamos lá. Considere que você possua 36 metros de cerca de galinheiro. Então você foi lá numa loja lá, pegou aquelas cerquinhas que formam tipo um hexágono, né? Já viram aquelas telas? Sim. Acho que seria o nome até seria tela e não cerca, né? De metal. Que serve justamente para você fazer cercar alguma coisa, fazer um galinheiro, fazer sei lá, alguma coisa nesse sentido. Essa é a ideia. E que você pode pôr uma galinha por metro quadrado. Para ficar fácil a conta. Então, cada 1 metro quadrado você pode colocar uma galinha. Então, imagine você tem um quadradinho de 1 metro, você não vai colocar 500 galinhas ali dentro. Vai morrer tudo. Né? Primeiro, eu acho que não tem nem jeito de colocar. A ideia é colocar uma galinha por metro quadrado. E aí você quer colocar o máximo possível de galinha ali dentro. Você tem o seu material,
36 metros. 36 metros de cerca e quer colocar galinha lá dentro. Então vamos pegar primeiro o seguinte. Esse é um exercício que eu acho bem interessante. Porque, por exemplo, deixa eu pegar o retângulo aqui. Vamos supor que você pensou o seguinte. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar 1 metro de cerca aqui. Opa! Espera aí, deixa eu melhorar aqui. Vou colocar 1 metro de cerca aqui. 1 metro de cerca aqui. Eu tinha 36 metros. Sobrou quanto? 34 divide por 2 vai dar... Metade de 34 é 17? Certo? Fiz um galinheiro. 17 metros. Com 17 metros dá 34. Mais 1 dá 35. Mais 1 dá 36. Usei os 36 metros de cerca. Como é que eu calculo a área de retângulo? A área de retângulo é base vezes altura. O famoso um lado vezes o outro. Então, nesse caso, a área ficaria 17 vezes 1, que dá 17. Ou seja, eu poderia colocar 17 galinhas lá dentro. Mas aí você pensa, poxa, mas 17 metros é muita coisa. É muita coisa. Vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Vamos ver se sai um retângulo. Saiu. Vou colocar 2 metros aqui, ó, para ficar menor. Aliás, até para ficar um pouquinho mais real, retângulo seria assim, né? Tá? Então aqui eu vou colocar 2 metros. Vou colocar aqui 2 metros. De 36 eu tirei 4 metros, ficou 32. Concordam? Sim. 32, a metade de 32 dá 16 e dá 16. Ok? Continuei usando 36 metros de cerca. Vamos calcular a área? 16 vezes 2. Quanto que é 16 vezes 2? Caraca, eu mudando a forma, agora eu consigo colocar 32 galinhas. Parece bruxaria. É a mesma quantidade de cerca. Eu só brinquei um pouquinho com a forma matemática e eu já estou podendo colocar quase o dobro de galinha da ideia inicial. Bom, para adiantar o nosso assunto, pessoal, se eu colocar quadradinho, 36 dividido por 4 dá 9. Então, se eu fizer um quadrado, de 9 por 9, vou continuar usando 36. 9 mais 9 dá 18. 18 mais 18, 36. Certo? Como é que eu calculo a área? Vou colocar em vermelho aqui, ó. A área vai ser igual. É quadrado? 9 ao quadrado. Vai dar 81 metros quadrados. Ou seja, poderia colocar 81 galinhas. Olha que loucura, pessoal. A gente começou com uma ideia e ia colocar só 17 galinhas lá dentro. Com o mesmo material, eu brincando com as formas geométricas, eu posso colocar 81. Mas o exercício ainda não está respondido. Qual o número máximo de galinhas que eu posso colocar? Mas se eu brincar com essas formas, não tem uma forma que eu possa colocar mais área, não tem que caiba mais? Tem, e a gente já resolveu. Eu posso colocar 103 galinhas. Senhor, da onde você tirou esse 103? Do exercício anterior. Veja, 36 metros
de cerca que eu tinha. Eu pedi para fazer um círculo com 36 metros e calcular a área. Olha a área quanto deu. 113,15. Como não dá para colocar 0,15 galinha, o que eu posso fazer é colocar 103 galinhas lá dentro. Pessoal, a ideia inicial, vou voltar para o exercício aqui, ó, era que eu colocaria 17. Quase nada de galinha, agora já posso colocar 103. Então, pessoal, é só para vocês terem uma visão ou terem uma ideia do que a gente pode usar na matemática para ajudar a gente. Das áreas, das formas de áreas, o círculo é o que com o menor perímetro, com o mesmo perímetro, eu vou conseguir a maior área. Pessoal, isso tem uma utilidade muito grande. Deixa eu utilizar aqui o Paint só um pouquinho. Deixa eu ver se vai estar fácil aqui. Paint. Pessoal, presta atenção. Isso aqui vai responder algumas perguntas para vocês. Por que os silos que a gente vê nas fazendas em volta é feito em formato de círculo? Porque eu uso menos material e eu consigo colocar o máximo possível de produto lá dentro. Só que o círculo ele tem um problema. Se eu pegar o círculo e colocar, deixa eu colocar aqui, como é que eu faço? Transparente, tá aqui. O círculo ele tem um probleminha. Se eu colocar ele um do lado do outro, eu perco uma área aqui dentro. E não tem jeito. Essa área aqui, ó, seria uma área de desperdício. Esse é o problema do círculo, ele não se encaixa muito bem uma coisa na outra. As abelhas matemáticas, que são, vocês sabiam que a abelha sabia matemática? Acho que sabe mais matemática do que vocês, inclusive. Ele resolveu esse problema. Ele achatou o círculo um pouquinho e fez um hexágono. Aí ele pegou esse hexágono, que é a forma matemática mais próxima do círculo, que se encaixa perfeitamente uma com a outra. E foi formando a colmeia. Assim ele gasta pouco material. Oxe, tá difícil de encaixar aqui. Assim ele gasta pouco material e não tem desperdício de espaço. Ele vai se encaixando. Ok? Então, por incrível que pareça, a abelhinha, ela sabe matemática. Porque ela resolveu um problema. Eu quero gastar pouco material e guardar muito. Eu preciso guardar mel para mim me alimentar. Se eu colocar o círculo, eu vou ficar perdendo espaço. Eu vou fazer o material, vou ficar fazendo o material, mas vou perder um espacinho aqui, precioso. Então eu achato esse círculo de forma que ele fica em formato de um hexágono. E aí um pedaço encaixa com a outra. Eu tenho um formato que não tem a mesma área, não tem a mesma capacidade de área do círculo, mas está bem perto. Mas eu não tenho desperdício. Tá? Então as coisas... Eu acho fantástico que ela achou uma solução matemática. Essa forma geométrica, o hexágono, tá? Essa forma geométrica aqui, ela é a forma geométrica mais que encaixa uma na outra, que tem a maior área possível. E as abelhas, por intuição, por instinto, por coisa de Deus, ela achou essa forma para fazer a colmeia dele. O círculo tem mais área, mas ele não se encaixa bem. Mas se eu fizesse com um quadrado, não teria a mesma capacidade de área do que se fizesse com o hexágono. Ok, galera? Vamos voltar lá para nossa
para os nossos slides, porque agora tem o seguinte. Anota isso aí no caderno. Próxima aula eu vou estar cobrando. Próxima aula vou cobrar semana que vem. Ou cobro a aula que vem. A aula que vem é amanhã, né? Terça-feira que vem. Mas anotem aí pra gente fazer. Amanhã a gente continua a nossa aula. Amanhã a gente fala a respeito da unidade... A gente está na unidade 4. A gente está na unidade 4. Na próxima aula a gente vai falar a respeito da unidade 5. E pessoal, é sério. Eu estou vendo muita gente sem fazer nada. Bom, pessoal que não faz nada, fica dando risadinha, eu tenho uma notícia bem triste para vocês. Vocês não vão aprender matemática. Tá? Não se aprende matemática assistindo, vendo, copiando. Ah, conta, como é que faz? Vou pegar de quem já fez. Cara, você está dando um tiro no seu pé. Vai chegar uma hora que você vai precisar desses cálculos. Mas você não tem condição. O nosso sistema de ensino provavelmente vai passar você de ano. Mas vai chegar uma hora que o conhecimento, o saber fazer, vai fazer diferença. E aí, como é que você compete? Como é que você resolve? Ah, professor, eu quero ser agrônomo. Agronomia, ciências exatas. Engenheiro agrônomo. É só cálculo. Ah, mas eu quero ser engenheiro agrônomo. Quero ganhar muito dinheiro, porque eu sou engenheiro agrônomo, que eu tenho um tio, que eu conheço um cara que é engenheiro agrônomo e ganha muito dinheiro. Ok. Você sabe fazer conta? Quando você vai aprender? Engenheiro agrônomo é só isso. É só cálculo. Então, cuidado, gente. Vocês vão precisar disso, tá? Anotarem as atividades para semana que vem. Vou estar olhando o caderno. E aí, no caso do olhar o caderno, deixa eu até explicar para vocês o que acontece. Isso daqui, ó, essa aula, eu consigo salvar em PDF. Então, vamos lá. Aula 1, área do círculo e comprimento do terceiro bimestre. Só vou acrescentar aqui, ó. Ops. Alguma coisa não... É isso. Aula 1, a área, né? Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui na frente que foi para o 8º B. 8º B. Eu estou salvando... Deixa eu salvar em documentos, que daí eu consigo descobrir onde que é. Beleza. Salvei essa aula. Deixa eu parar. Não, ainda vou continuar gravando. Vou lá no WhatsApp. Turma de vocês, 8º B. Documento. Se não me engano, aqui. Então, pessoal, todo esse material já foi mandado lá para vocês. Quem não copiou, quem perdeu, copia, eu vou estar cobrando isso aqui de vocês. Já está lá no grupo. Ok? Então, pega o horário que vocês estavam aqui, que era para vocês estudarem e não estudaram, e copia. Tá? Era para ter feito em sala de aula. Ah, professor, mas se eu tenho no WhatsApp, eu não preciso copiar. Gente, precisa copiar para vocês gravarem uma vez, pelo menos. Depois, é uma coisa, então vou tirar foto. Aí você tira a foto, você aprendeu alguma coisa tirando foto? Não. Precisa copiar. Tem um processo matemático de aprendizagem na hora de copiar. Se fosse assim, era só, vou tirar foto, pronto, tirei foto, já sei. Olha que coisa boa. Se a mente da gente fosse assim, a gente sabia tudo no mundo. Vou tirar uma foto e eu aprendo. Precisa copiar. Ok? Segunda coisa, deixa eu pensar aqui que eu ia falar. Deixa eu aproveitar que eu estou no meu canal. Eu vou interromper a gravação e vou ver se eu consigo